Ainda é cedo, amor, mal começaste a conhecer a vida. Já anuncias a hora de partida, sem saber mesmo o rumo que irás tomar. O trecho da música O Mundo é um Moinho, clássico de Cartola, pareceu uma boa escolha para abrir o 42º episódio da Mosca, um podcast de política nacional, internacional e discussão de nossa sociedade e que traz hoje em seu cardápio uma sopa. A gente discute a terceira via na eleição de 2022, passeando pela história das eleições nacionais e pensando um pouco nas motivações do eleitor para fazer suas escolhas. Mas antes da gente começar, vale agradecer você mais uma vez por sua companhia, lembrando que se tiver dúvidas, comentários ou sugestões, você pode escrever para amoscapodcast@gmail.com. Você também pode acompanhar o conteúdo da Mosca no Instagram, @amoscapodcast. Além disso, siga o podcast para não perder nenhum novo episódio e compartilhe nosso conteúdo com seus amigos. Dito tudo isso, ouvidos atentos e cabeças abertas que a Mosca vai decolar. A eleição de 1989 teve os seguintes candidatos por ordem de votação: Fernando Collor, Lula, Brizola, Mário Covas, Paulo Maluf, Guilherme Afife Domingos, Ulisses Guimarães, Roberto Freire, Aureliano Chaves, Ronaldo Caiado, Afonso Camargo Neto, Enéas, José Marronzinho, Paulo Gontijo, Zamir José Teixeira, Lívia Maria Pio, Eudes Oliveira Matar, Fernando Gabeira, Celso Brent, Antônio dos Santos Pedreira, Manuela de Oliveira Horta e Armando Correia. Collor e Lula disputaram o segundo turno, como sabemos. Brizola não ultrapassou o petista por uma pequena margem. Silvio Santos não disputou porque teve a candidatura indeferida. Se a candidatura dele fosse aprovada, as pesquisas indicavam que ele poderia ser competitivo, superando inclusive a intenção de voto em Collor, mas para tanto ele teria que fazer o eleitor votar em Correia, o nome que estava na cédula impressa antecipadamente. Porque a maior dificuldade minha é que o meu nome não aparece na cédula. Vocês que desejam votar em mim não vão encontrar o nome de Silvio Santos na cédula, que está a cédula. Vocês estão vendo? Os nomes de todos os candidatos. Agora, quem pretende votar no Silvio Santos, quem confia no Silvio Santos, quem quer dar o seu voto para o Silvio Santos, deve marcar um X no 26. Então, 26, Correia. Só que não é Correia, é 26, Silvio Santos. Assim, a primeira eleição depois da redemocratização foi marcada por um excesso de candidatos e a quase candidatura do homem do baú. Nenhuma outra eleição contou com tanta gente tentando ser presidente. Alguns daqueles nomes tinham uma carreira política consolidada, outros passaram a ocupar cargos de maior destaque depois daquele pleito. Maluf, que tinha sido governador na época da ditadura, seria prefeito de São Paulo. Covas, que foi prefeito de São Paulo, viraria governador. E Lula acabaria eleito presidente. Mas é preciso observar a realidade sob uma perspectiva correta. Lula, em 1989, era diferente do candidato que seria eleito em 2002. Seu discurso caminhou rumo ao centro para ser eleito finalmente depois de 3 disputas mal sucedidas. Muitos acreditam que a presença de Lula no segundo turno e a enorme pulverização, dado o elevado número de candidatos, foram fatores decisivos para que Collor fosse eleito naquele ano. Talvez, se tivesse enfrentado outro candidato no segundo turno, a história seria outra. Impossível saber. Aconteceu o que aconteceu. Porém, a eleição de 1989 frequentemente é colocada como um exemplo de como o elevado número de candidaturas viáveis naquele ano beneficiou as candidaturas de Collor e Lula indiretamente. Para se ter uma ideia, Collor obteve pouco mais de 30% dos votos no primeiro turno, seguido por Lula com 17%, Brizola com 16%, Covas com 11%, Maluf com quase 9%, Afife e Ulisses Guimarães com pouco menos de 5%. Como sabemos, após aquela eleição, o que se viu foi uma polarização entre PT e PSDB. Em 94 e 98, Fernando Henrique ganhou no primeiro turno. Em 2002, 2006, 2010 e 2014, foi a era da hegemonia petista. Em 2014, Marina Silva pareceu ser capaz de romper com a polarização entre os dois partidos, passando boa parte da campanha à frente de Aécio nas pesquisas e chegando inclusive a encostar em Dilma Rousseff. Naquele ano, nem Marina nem Aécio
tiveram menos de 15% das intenções de voto e a migração dos votos da candidata da Rede para o Tucano é bem perceptível quando a gente olha a evolução das pesquisas. Já em 2018, parte do eleitorado descontente com o PSDB e a política migrou para Bolsonaro, considerando ele o fator novo, fazendo com que os tucanos amargassem o pior resultado de uma eleição nacional de sua história. Alckmin teve 4,76% dos votos. Nessa eleição, novamente o elevado número de candidatos com certa porcentagem de votos favoreceu a polarização entre Bolsonaro e Haddad. E aí você pode estar se perguntando, mas por que isso é relevante? Em um cenário de polarização, o eleitor cuja primeira preferência era um candidato mal colocado pensa o seguinte: eu não posso votar no candidato que eu prefiro sob pena de ver eleito o que eu mais rejeito. Assim, ele acaba migrando e passa a votar no que ele menos rejeita, mas que tem chance de vencer. E a diferença entre 2014 e 2018 é que em 2014 o eleitor migrou de Marina para Aécio porque o tucano não amargava índices irrisórios nas pesquisas. Se fosse assim, ele teria tido maior dificuldade de crescimento. Ao passo que em 2018, o eleitor que rejeitava o PT via apenas em Bolsonaro uma opção viável contra a esquerda. Em outras palavras, não se troca o certo pelo duvidoso, entende? Ok, mas e 2022? Agora os partidos perceberam que uma parcela do eleitorado não deseja nem Lula nem Bolsonaro. Mas eles também sabem que a pulverização torna basicamente impossível fazer com que algum candidato de fora da polarização chegue ao segundo turno. Assim eles fizeram o que parecia lógico, toparam criar uma frente ampla para a terceira via. Até aí, tudo muito bom, tudo muito bem. Moro era o mais bem colocado, com cerca de 8 ou 10% dos votos, seguido por Simone Tebet, desconhecida do eleitor, e João Dória, que é mais conhecido, mas também mais rejeitado. Nesse cenário, a gente desconsidera o Ciro Gomes, que não topa participar de nenhum arranjo de terceira via, certo? A saída de Moro, no entanto, fez com que a maioria dos votos que seriam dados para ele migrassem para Bolsonaro. E a terceira via segue lá com cerca de 6% se somarmos as intenções de voto de Simone Tebet e João Dória. Bom, com isso, acho que fica claro que a chance de reverter esse jogo é pequena, certo? Tebet ainda conta com a vantagem de poder receber votos à medida que a campanha esquentar e o eleitor enxergar nela uma nova opção. Dória pode ser beneficiado também, mas no caso dele, a rejeição é um fator bastante limitante. Ao criar uma polarização contra Bolsonaro desde 2018, Dória tinha duas possibilidades. Na visão mais otimista, ele poderia se beneficiar de um desgaste do presidente, o que faria com que a parcela do eleitorado que não quer o PT visse no ex-governador uma possibilidade viável eleitoralmente. Na possibilidade pessimista, ele poderia conquistar simplesmente a antipatia do eleitor bolsonarista, que seguiria fiel ao mito. E foi isso exatamente que aconteceu. Contrariando todas as probabilidades, o que inclui o combate à pandemia, o discurso negacionista e o agravamento da crise tanto sanitária quanto econômica, Bolsonaro seguiu na frente e Dória passou a ser visto como um vilão. E o eleitor que nem o conhece passou a rejeitá-lo. Logo, é uma questão de narrativa, sobretudo, e não só de resultado. Aliás, a narrativa é a coisa mais importante nessa eleição. De um lado, Bolsonaro precisa manter em seu eleitorado a visão de que o PT representa o mal e que a volta de Lula é um retrocesso. Do outro lado, Lula precisa se firmar como um candidato mais ao centro com viés democrático. A escolha de Geraldo Alckmin como vice é um passo nesse sentido, como a gente tratou no episódio Lula com Chuchu, que se você não ouviu, vale escutar. E a terceira via? Qual a narrativa da terceira via? Que defende a democracia? Ok. Que é contra a polarização? Beleza. Mas, sobretudo, ela precisa primeiro mostrar ao eleitor que pode ser viável eleitoralmente. É esse seu maior desafio. No entanto, ela segue brigando entre si. Primeiro, com o racha entre Dória e Leite, que não apenas dividiu o PSDB, como parece ter quase implodido o partido. Agora Dória promete judicializar a questão, caso Tebet seja mesmo escolhida.
Claro que há coisas que podem mudar até a eleição. Mas desconsiderando grandes reviravoltas, o mais provável é que a polarização prevaleça. Afinal, qual é o incentivo que terá o eleitor de abandonar seu candidato para apostar em uma candidatura que agoniza nas pesquisas, não é? Por hoje é tudo. Se você curtiu esse episódio, não deixe de seguir e compartilhar com seus amigos. A Mosca volta na semana que vem.